Eu queria oficialmente, né, começar a segunda edição do Hostelverse Talks, que é um encontro de gente de hostel do Brasil inteiro. Esse encontro é uma demanda que o mercado tinha já há algum tempo. Eu, como jornalista, durante a pandemia, eu comecei a fazer alguns programas de entrevistas e a gente botou o mercado para conversar. Foi uma coisa que foi muito proveitosa. Depois a gente fez algumas edições da Equipotel. Eu participei também do Salão do Turismo, inclusive a Ângela, que vai participar com a gente hoje, esteve lá no Salão do Turismo ano passado, em São Paulo, né, enquanto eu estava apresentando as mesas de debates lá. E esse é um espaço para hosteleiros e hosteleiras do país conversarem e trocarem ideia. Em todos os encontros, eu vou receber uma pessoa convidada, nesse caso, vou receber 2 pessoas hoje convidadas, para enriquecer essa conversa, pessoas especialistas do setor, esses 2 encontros inaugurais, se é que eu posso chamar assim, né, 2 inaugurais. A semana passada a gente teve a participação da Embratur e essa semana do Ministério do Turismo e da Serpro. A gente vai falar sobre assuntos de hostel, sobre assuntos que estão no nosso entorno, sobre assuntos que a gente discute no nosso grupo, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Tá? Eu queria já pedir para todo mundo que está aí no chat para ir se apresentando no chat, porque eu estou olhando, eu vejo as pessoas, eu sei meio quem são, mas eu queria que vocês falassem quem vocês são e de que hostel vocês são e que lugares. Né? Eu estou vendo aqui interior de São Paulo, eu estou vendo Espírito Santo, Vitória, deixa eu permitir mais gente entrar, eu estou vendo agora Rosa Surf, que entrou lá do Sul, a Bitonga lá do Sul, Camila de São Paulo, até para as pessoas que vão participar aqui com a gente saberem, né, quem que a gente está conversando. Marcelo, do Guanani também, vocês são 2 pessoas do Guanani, o novo gerente lá, Sheila, do Casarão 65, Tiago, lá do St. Charles Hostel de São Carlos, Paula, do Catavento de Pipa, que a gente conversou ontem, inclusive. Então, tem bastante gente aqui, Juliano, do PUP, lá de Florianópolis, ixi Maria, estou me perdendo aqui, Marcos, do Sangue Urbana, Caio, proprietário do Guarani, e é isso, gente, tem bastante gente participando. Eu vou agradecer primeiro a assessoria do Ministério do Turismo, né, o Vitor Mairink, que fez essa ponte comigo. Então, a gente é bastante parceiro da assessoria de comunicação do Ministério do Turismo já há alguns anos. E o papo de hoje, como eu te falei, é ótimo, né? Como eu falei para vocês, é com a Ângela Cascão, que ela é coordenadora de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo. Ângela, que cargo grande, bom dia. Eu agradeço demais esse convite e fico muito satisfeita em participar desse tipo de reunião, desse webinar, para essa troca de conhecimentos. Eu quero que vocês participem, né, que tirem as dúvidas. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre o que é a nova ficha, né, a ficha digital, mas também auxiliar a vocês que já estão utilizando, né, porque já está em vigor. A gente quer auxiliar, tirar as dúvidas, por isso eu convidei aqui, estou acompanhada de 2 colegas de trabalho, o Hudson, que é aqui do Ministério do Turismo também, que está comigo. Primeiramente vou explicar o que é a nossa coordenação, o que a gente faz, como o Diego pediu, né, Diego? O que é esse cargão aí, quer dizer? A nossa área aqui é a área de formalização e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos. É uma coordenação geral que se divide em 2 coordenações. Então, uma é só da fiscalização e outra é essa qual estou como coordenadora, né, que é de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos. Basicamente, é uma área que trabalha atuando junto ao Cadastur, né, e aos normativos que dispõem sobre os prestadores de serviços turísticos. Então, toda a regulamentação, todas as portarias, tudo que é feito aí para os prestadores de serviços turísticos, para conhecimento, obrigações e normas que são atreladas a ele, vem aqui dessa coordenação, tá?
dentre elas, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. A ficha, ela é uma exigência aí de muitos anos, já desde da década de 70, quando as atribuições do Ministério eram lá da Embratur, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas já existia ali a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, que, à época, eram 3 vias, não sei, só os mais antigos aqui que vão se lembrar disso. Tinha que preencher, tinha aquele papel carbono, lembra? Tinha que ter 3 vias, uma ia para a Polícia Federal, uma para a Embratur, uma ficava com o próprio estabelecimento. Então, assim, tudo isso, toda essa mídia que está vindo em torno da ficha, é dentro de uma coisa que, na realidade, já existia há muito tempo, né? Mesmo. Eu então, queria só para a gente. Deixa eu só te interromper rapidinho, desculpa. Sim? Você vai começar a apresentação? Você quer que eu bote a apresentação na tela? Pode, já posso dar início. Eu só quero apresentar os meus colegas que estão aqui comigo, né? O Hudson, que eu falei, que trabalha aqui comigo Claro. nessa coordenação de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos, e o Flávio, que está nos acompanhando, é um convidado aí essencial, que o Flávio, ele é do SERPRO, tá? O SERPRO é a instituição parceira que desenvolveu o sistema, então a gente acredita que hoje vai ser um debate com muitas dúvidas técnicas, dúvidas do sistema, então o Flávio é a pessoa indicada aí, que está desde o início, desde a criação da ficha, de quando a gente imaginou a ficha, o Flávio vem trabalhando junto conosco aí na ficha digital, então é a pessoa... Deixa eu até agradecer o Flávio também, né, que você que falou, eu vou chamar um colega da SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, é isso? Se eu não estou enganado? É isso, exato. Né? Uhum. Só para dar uma introdução para a gente começar a apresentação, enquanto tem bastante gente entrando ainda, o que é a SERPRO, né, para a galera entender também. Tem muita gente verdade, que não conhece. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, perfeito. Na verdade, é o SERPRO, não é a SERPRO. Que é o SERPRO. O SERPRO, muita gente confunde, viu? Fica tranquilo. O Serviço Federal de Processamento de Dados é um órgão do governo, ligado ao Ministério da Fazenda, que trata das soluções para a maior parte dos órgãos públicos e privados também, tá? Então, a gente, só para exemplificar, a maioria do sistema da Receita Federal é desenvolvido pelo SERPRO, tá? Então, a gente tem como cliente, aqui nesse caso, o Ministério do Turismo, a gente tem vários contratos com eles, e um deles é a ficha digital. Perfeito, então, perfeito. Então, deixa eu já pedir para todo mundo, gente, anotem as dúvidas, vão jogando as dúvidas no chat. Tem pessoas, como a Ângela falou, também colegas dela do Ministério que estão aqui participando. Eu acho que a galera pode ir interagindo no chat. E conforme a gente for tocando o webinar e a apresentação e falar dos assuntos, a gente vai abrindo para perguntas, vai fazendo de uma forma bem leve, tá, Ângela? A ideia é que seja mesmo um bate-papo, a ideia é abrir um canal, né? Mais uma vez, abrir um canal de comunicação, não é a primeira vez, né? A gente sempre fala com o Ministério, sempre fala com o Embratur, os hostels têm essa interlocução, mesmo que talvez, né, a gente não é um mercado tão grande, não somos grandes players, mas somos uma indústria muito grande, muito forte, né? Então, só para a gente entender, gente, na nossa pauta hoje, eu coloquei para a gente entender na prática como funciona a nova ficha, né? Tirar esses mitos que muita gente andou divulgando, de controle, uma coisa meio teoria da conspiração, que não faz o menor sentido. Sobre o Cadastur, né? Que muita gente tem ainda muita dúvida, será que eu preciso, mas será que eu posso operar sem o Cadastur, como eu faço? E falar também dessa importância da formalização, né? Eu até comentei com a Ângela que no Salão do Turismo, quando eu estava apresentando uma das rodas de conversa, que eu não vou lembrar qual o ano passado, parou uma pessoa do Ministério do Turismo e fez essa provocação. Falou, gente, inclusive, é muito importante que os hostels se formalizem para que vocês entrem nas estatísticas, porque sem estatística, eu acho que o SERPRO aqui, o Flávio pode falar muito bem, sem números, sem estatística, sem dados, a gente meio que não existe, né? É difícil criar política pública para algo que não existe. Então,
essa é a minha provocação, essa foi a pauta que eu joguei para eles e eles toparam. Muito bem colocada a sua fala. É muito importante mencionar o cadastro, né? Porque sem o cadastro não há ficha, né? Então, hoje o motivo do nosso encontro aqui é falar um pouquinho sobre esse novo sistema, né? Como eu vinha falando aqui inicialmente, a ficha ela já existe há muitos anos, a obrigatoriedade de informar os dados do hóspede já é uma exigência antiga, como eu estava falando, desde a década de 70, e depois, com a Lei do Turismo, em 2008, foi reforçada essa obrigação por parte dos meios de hospedagem, encaminhar esses dados do hóspede, né, para o Ministério, como você bem falou, para o conhecimento, né, para desenvolver qualquer tipo de política pública, a gente precisa de dados. Então, qual é a finalidade da ficha? É a obtenção dos dados do turista, né? É conhecer o motivo da viagem, a forma que ele se deslocou, tudo isso para estatísticas e conhecimento aí do turismo no nosso país. O objetivo da ficha é coletar os dados do viajante, né? Não tem nenhum dado financeiro. Vocês que estão aí atuando como meio de hospedagem, vocês vão verificar que nenhum dado financeiro é coletado por meio da ficha. E sim, o intuito do governo é conhecer mesmo o perfil desse viajante, né? Para, em cima disso, fazer pesquisas e desenvolver políticas públicas aplicadas de forma pontual, né? Então, isso já existia desde 2008, existia um antigo sistema, o SNRHOS, alguns de vocês devem se lembrar, ou deviam fazer parte já desse sistema, que também era obrigatório, mas ele era digital em parte, né? Ele não atendia ali de forma, na totalidade, as necessidades do setor, porque quando se imaginou o desenvolvimento de uma nova ficha, a gente foi nos entraves, né, nos problemas. Nós entendemos que, em muitos momentos, atravancava ali toda a operação dos meios de hospedagem, né, dos hostels, dos hotéis, das pousadas, etc. Então, em estudo aí com todo o setor, o Ministério buscou parcerias, né, para o desenvolvimento de algo mais tecnológico, algo mais fluido, algo que atenderia o setor de uma maneira mais eficiente, né. Então, foi aí que nós buscamos o Cerclo, que é uma empresa que já tem expertise, né, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, até a gente chegar nesse modelo que está aí hoje, a gente ficou bastante tempo, né, Flávio, buscando estudar quais informações eram realmente necessárias para o Ministério do Turismo, o que pode ser desenvolvido de política pública. A gente tem uma área aqui que trabalha diretamente com dados, essa área foi consultada todos os setores da hotelaria para discutir a melhor maneira que seria esse sistema. E aí chegamos no sistema da forma que ele se encontra hoje. Claro que ele está em constante melhoria, né? A gente esse tipo de encontro aqui é uma das formas que a gente enxerga de ter uma devolutiva, de saber como estão operando. A gente sai daqui também com deveres de casa, né? A gente consegue coletar informações que faz com que a gente crie evoluções para atender perfeitamente, para chegar aí à excelência, né? Mas o sistema já está operando e ele já está funcionando. Para vocês terem noção, a gente já tem mais de 10 milhões de ficha, que já é dado bastante para iniciar estudos aí na área de turismo, né? A gente está bem satisfeito, mas a gente entende ainda que tem que temos desafios ainda a serem enfrentados. Mas então, eu vou mostrar um pouquinho aqui do sistema para vocês, e aí depois a gente vai ficar aberto aqui para tirar as dúvidas, né? Mas se puder seguir. Obrigada, Diego. Então, a ficha, ela está prevista na Lei do Turismo, como eu falei para vocês, ela é obrigatória para todos os meios de hospedagem. Registra os dados do hóspede no check-in, e envia ao Ministério do Turismo, apoiando política pública e ajudando os hotéis a conhecer melhor o seu público. Então, hoje, a ficha, a gente vai falar mais adiante, ela pode ser usada por meio dos PMS, né, das empresas que dispõem de um PMS, que aí
um sistema que auxilia no controle aí dos meios de hospedagem, ou ela pode ser usada via web, né? Então, a gente vai mostrar direitinho como é feita cada uma dessas modalidades. Mas esse painel que está sendo mostrado agora, esse quadradinho branco, é a forma que o hóspede vai enxergar quando ele lê um QR Code num estabelecimento, que ele vai poder entrar ali com o GovBR, se ele dispor de um GovBR. Caso ele não disponha ou não deseja acessar por meio do GovBR, esqueceu a senha, ou não, simplesmente não quer, ele pode acessar sem o Gov, aquela questão da assinatura, do papel, a necessidade de guardar documento, utilização de espaço dentro dos meios de hospedagem para arquivamento de fichas, enfim, isso tudo não existe mais, ela vai ser é uma ferramenta moderna, segura e integrada, e que pode ser acessada pelo GovBR, desenvolvido em parceria com o CERC. Qual a vantagem de se entrar ali com o acesso GovBR? Porque hoje todos os dados da gente, né, de pessoas, do cidadão brasileiro, ele consta ali no GovBR, os dados pessoais, né? Então, quando ele acessa por meio do GovBR, todos esses dados já são capturados, né, e e ele vai responder apenas as perguntas relativas à viagem. Então, é mais prático, mais dinâmico e mais rápido. Então, quais foram os objetivos no desenvolvimento da ficha digital? Bom, primeiramente, foi o intuito do Ministério do CEP era de facilitar o check-in, né? Toda aquela situação de chegar, de querendo usufruir ali da hospedagem, ter que preencher aquela ficha enorme, né? O objetivo era facilitar, agilizar, acabar com aquelas filas que a gente via que, quando chegava mais de um hóspede ali ao mesmo tempo, a gente sentia o drama que era ali da pessoa que estava no balcão em seu atendimento. Gerar estatísticas qualificadas para políticas públicas. Então, o que a gente verificou? Uma das maiores necessidades que a gente viu para o desenvolvimento dessa nova ficha é que a ficha que estava em vigor anteriormente, a gente verificava que tem um microfone aberto, muitos dos meios de hospedagem, do atendente ali daquele meio de hospedagem, ele acabava preenchendo para o próprio hóspede de forma a agilizar aquele check-in, então a gente acabava que não recebia o dado puro, o dado real, né, do motivo de viagem. Eu mesmo, em algumas experiências, me lembro de chegar para me hospedar em um hotel, e quando eu vi, a minha ficha estava preenchida, aí eu falava para o atendente, poxa, você sabe aqui o motivo da minha viagem? De que eu vim, né? O que levou você a responder isso por mim? Ah, não, porque a gente não quer atrapalhar a senhora e tudo, né? Não, mas isso aqui tem um motivo, né? O governo quer saber disso por algum motivo, quer estudar isso para gerar dados qualificados, né? Para desenvolvimento de políticas públicas, você não pode responder isso. Então, hoje, a forma que foi disponibilizado o sistema, o próprio hóspede que tem que responder ali na sua experiência, né? Então, a gente consegue, de uma maneira, pegar os dados reais mesmo do motivo da viagem dele, da forma que ele chegou até lá, enfim, e os dados que vêm preenchidos lá do GovBR, ele já vem os dados reais daquela pessoa, não há maneira dele modificar aquilo. Melhorar a experiência de turistas e empresários, ora, com agilidade, né, todo mundo sai feliz de ambos os lados, né? Garantir segurança e proteção de dados, LGPD. Todo esse sistema que foi desenvolvido, né, ele foi desenvolvido de forma são dados auditáveis, né, então, eles são protegidos, criptografados, todos os dados que chegam hoje para o Ministério do Turismo são dados, não são dados individualizados, são dados realmente do perfil do turista, né? Eu não quero saber se o Flávio do CPF tal esteve em um hotel específico, eu quero saber que um homem de tal faixa etária, com o intuito de viajando a lazer, e que viajou de avião, esteve no Rio de Janeiro em determinado período. Então, esse é o objetivo real da ficha, né? Não é o dado individualizado. Então, esses dados são criptografados e qualquer movimento dentro do sistema, ele é auditável.
Então, tudo isso aí de forma a garantir a segurança e proteção de dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A próxima, por favor. Não, e é interessante também, Tângela, até eu acho que para os empresários que estão aqui, os próprios PMS, né, que a galera usa, até a Camila comentou aqui sobre o HQBads, o Cloud Bads, acho que foi a Camila que comentou, se eu não me engano, o chat passou muito rápido aqui, eles já desenvolveram algumas ferramentas para fazer essa integração, e para a própria estratégia de marketing do próprio hostel, né, eles terem os dados corretos, né, porque às vezes eu já fiquei num hostel, você comentou, eu fico em muitos hostels, muitas vezes, né, tem hostels que eu já fiz, sei lá, 50 check-ins nesses últimos 10 anos. E eu fui descobrir que eu tinha como diego@gmail, eu não tenho esse e-mail, ou bonel2123@gmail. Cada check-in que eu fazia, o Eles recepcionista, para criavam. não me incomodar, né? Porque o Bonel está sempre aqui, então a gente já conhece ele, vamos pôr qualquer e-mail. Então, também atrapalha o próprio hostel na questão de estratégia de marketing Com deles, certeza. de CRM, que seja, né? Muito bem colocado, sabe, Diego? Até porque hoje, se a gente falar das empresas um pouco menores, que não dispõem de PMS, a gente está vendo que muitos deles estão utilizando a ficha como um controle mesmo, ali como se fosse um próprio PMS. Então, ele tem um controle de entrada e de saída, ele mesmo consegue avaliar o perfil da pessoa que usufrui ali do meio de hospedagem dele, né? E o intuito, como eu falei, o projeto é inicial, né? E o intuito é que depois possam ser desenvolvidos painéis para o próprio meio de hospedagem, para ele fazer o controle do perfil, para ele fazer campanhas publicitárias para o cliente específico, né, que vai visitá-lo. Então, é importante que ele tenha esses dados bem qualificados para ele poder trabalhar isso mesmo. O empresário tem... Ângela, só para acrescentar, e desculpa te interromper, com relação aos dados das fichas, né, só lembrando que o Ministério ele não tem acesso aos dados da ficha, mas o hotel tem acesso a todos os dados das fichas. Então, cada hotel enxerga o seu, tá? Exatamente. Bem colocado, Flávio. Então, Beleza. assim, o proprietário daquele estabelecimento, ele vai ter todos os dados, até porque ele está recebendo na casa dele, né? Ele tem o direito a ter os dados, sim, daquele indivíduo que está se hospedando naquele estabelecimento. É o Ministério como um todo que não vai ter esse dado completamente aberto para ele, sim, o perfil do hóspede. Então, vamos lá, o que muda na prática mesmo? Para mim, a principal, né, a substituição da ficha em papel. Eu imagino que muitos estabelecimentos têm aí aquele armário cheio de papel que estava ali poluindo a sua área de trabalho, né? Mas então essa substituição é fantástica, né? A gente vê aí como um ganho muito grande nesse sentido. A gente viu que alguns proprietários ainda estão imprimindo, guardando informações, e aí é política de cada estabelecimento, cada um faz da forma que entender melhor, mas a possibilidade de acabar com o papel, ela foi disponibilizada aí para vocês, né? É uma plataforma única nacional, tem a possibilidade da integração com o PMS via API, ou seja, para aquelas empresas que dispõem de um PMS, o sistema vai ser 100% integrado, né, eles se comunicam, e a possibilidade de autenticar por meio do Gov, através do QR Code, né. Quem ainda não utiliza o sistema, a gente vai mostrar mais para frente como que é a experiência, né, tanto para entender aí como que é enxergado, como que ele vai enxergar como meio de hospedagem e como hóspede, essa facilidade, a gente faz aqui uma experiência para quem ainda não conhece, e essa possibilidade de autenticação pelo Gov, ela é muito vantajosa pela sua agilidade, né, e pela fidelização dos dados. Como impacto para o Brasil, como já foi colocado também, dados estratégicos para o planejamento turístico, dados reais, né, dados limpos, estatísticas confiáveis em tempo real. O bacana é que ele é até prévio, né, não é nem em tempo real, porque como há a possibilidade, a gente vai mostrar para vocês, como há a possibilidade de fazer um pré-check-in, ou seja, os dados daquele viajante, ele pode ser até
antes da sua estada, né, ele pode, no momento da sua reserva, se o meio de hospedagem achar conveniente, ele já pode mandar o link para que esse hóspede já preencha os dados da ficha previamente. Então, essa estatística, ela é até prévia, né, é o intuito de ir ainda. E é uma contribuição para a segurança pública e políticas públicas, e alinhamento com práticas globais de turismo. Eu vou só fazer aqui, o pessoal aqui do Guanani perguntou se hóspedes estrangeiros sem acesso ao Gov têm acesso à ficha. Você vai falar sobre isso mais para frente ou já quer Eu posso falar esclarecer agora? Quando eu mostrei para você, eu vou passar mais para frente de novo também, então não precisa voltar, mas lá no início que eu mostrei a telinha do hóspede, quando ele lê o QR Code no estabelecimento, ele tem 3 formas de entrada para o preenchimento da ficha: entrar com Gov, entrar sem Gov e estrangeiro. E no perfil de estrangeiro, ele tem ele em 2 idiomas, espanhol e inglês, tá? Então, futuramente Perfeito. a gente vai conseguir validar até se o passaporte dele deu entrada, assim como a gente valida o CPF dele, a gente vai validar também o passaporte, tá? Que bacana. É uma segurança para os dois lados, né? Eu acho que isso que é importante a gente também ter em consciência de que é uma segurança para o hóspede e uma segurança para o estabelecimento, né? Aqui o Taperá Hostel, que é de São Paulo, acho que é a Dani, não sei se é ela que está aí, acho que é isso. Nós ainda imprimimos a ficha para grampear o slip do cartão e colher a assinatura do hóspede. Se ele não fizer o check-in pelo Gov, temos a ficha como prova para qualquer problema que possa surgir. Eu acho que aí cada um vai se adaptando e vai entendendo as suas necessidades, né? Exatamente, Diego. Se é a prática do hostel, se é a prática do estabelecimento, fica a critério de vocês. Beleza. Vamos tocar a apresentação, depois a gente abre para essas perguntas, a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Sim. Eu vi que o Sangue Urbana também fez uma pergunta aqui, eu vou passar a apresentação, seguindo aqui, que a gente estava falando, segurança e confidencialidade. Olha, juro que eu não tinha me visto que já era o próximo slide. Isso, pode passar mais um que tem mais uma telinha aí dentro. Como eu falei a vocês, a ficha... Tá, ela é uma plataforma integrada e auditável e rastreável, né? Então, ela é transparente e ela proporciona transparência e confiança para o hóspede, empresário e órgãos governamentais. Então, tudo isso a gente enxerga como aí um benefício, né? Como você colocou, Diego, tanto para o empresário quanto para o hóspede. Hoje a gente vê situações, né, que geram desconfiança, que geram um certo... Eu, por exemplo, quando vou viajar, quando eu escolho ficar num hostel, num meio de hospedagem, que é cadastrado no Cadastro, que responde, que atende ali as normas, né, governamentais, eu me sinto muito mais segura para dizer... você vai ficar hospedado numa plataforma dessas, você não sabe, né, como você vai ser atendido, quem está ao seu lado. Então, assim, tudo isso aí oferece uma segurança maior e uma confiabilidade em todo o processo, né, de hospedagem. E aí, tudo em atendimento à proteção de dados pessoais de acordo com a LGPD. Tá? Bom, o que o meio de hospedagem precisa hoje para utilizar a ficha digital? Primeiramente, como a gente falou lá no início, uma das premissas é ter o cadastro regular, né? Não adianta estar vencido, suspenso, qualquer outra... Do cadastro, né? Tem que estar no cadastro. Tem que estar regular no cadastro. Lembrando que a validade do cadastro é de 2 anos. Então, às vezes 2 anos passa tão rapidinho que a gente pensa, não, mas eu tenho cadastro e não estou conseguindo acessar a ficha. Aí a pessoa vai ver, o empresário vai ver e estava vencido, né? Porque o tempo passa e a gente nem Eu vê. conversei com um dono de hostel aqui do Recife esses dias, eu estou aqui em Recife, né? E ele falou exatamente isso, eu preciso regularizar meu cadastro, que venceu e eu esqueci, e não sei o quê. Então, assim, realmente 2 anos é muito, mas é pouco. Passa muito rápido. A gente esquece. É isso aí. Pode passar um pouquinho a tela? Vamos lá. Porque eu vou mostrar para vocês.
Foi. Porque hoje, quem se lembra aí do Cadastro, que fez recentemente, o Cadastro, hoje a gente vê que muitas empresas que fazem o seu cadastro no Cadastro, às vezes o cadastro é realizado pelo contador, ou um próprio atendente ali do recepcionista do meio de hospedagem, enfim. Aí, quando foi desenvolvido o sistema, a gente achou que era importantíssimo que a pessoa que ia ficar responsável ali pela ficha, por se tratar de dados pessoais, de dados do hóspede, tinha que ser alguém realmente, ou proprietário ali daquele estabelecimento, ou alguém responsável mesmo por aquele estabelecimento, não um contador, é alguém que esteja mesmo na operação. Então, para que isso acontecesse e que fosse dado acesso à pessoa correta, lá dentro do Cadastro, a gente fez uma atualização só para atividade de meio de hospedagem, que fosse indicado a responsável, o responsável master ali pela operacionalização da ficha. Então, por mais que o estabelecimento esteja regular, é necessário, quem ainda não fez, é necessário que entre no sistema, eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente, que entre no sistema e aponte o CPF da pessoa responsável pela ficha. Mas antes, eu só falar dessa tela aqui, das duas possibilidades de acessar o sistema pelo meio de hospedagem, que é com PMS e sem PMS, né, que eu falei anteriormente para vocês. Ele pode entrar diretamente no sistema ou via API fazer a integração do PMS dele. Mas ele pode passar um pouquinho para frente que eu vou falar. Então, aí é só para eu fazer um adendo aqui, Ângela, desculpa ficar te interrompendo, mas Não, as ideias aparecem. O que eu sei é que alguns PMS, eu não sei como está funcionando com todos, tá? Eu sei, porque a gente usa no meio de hostel uns 3 ou 4, né? Eu vou até falar os nomes aqui, HQBeds, CloudBeds e o Front Desk Manager. Eu acho que são os três principais. Eu sei que alguns deles estão fazendo, para você ter acesso a essa API de integração com o da ficha, você tem que estar no plano Ultra Mega Blaster, ou você tem que pagar um módulo a mais. Então, é possível fazer de forma automatizada, sem ter esse custo a mais pelo PMS? Essa é a minha dúvida. Eu acho que é a dúvida de todo mundo que tem um PMS e foi descobrir, porque às vezes a pessoa tem um hostel pequeno, ela não paga um módulo total do PMS e ela descobre que ela não tem acesso a essa nova funcionalidade. Ela consegue fazer isso de forma automatizada? Olha, Diego, a gente viu quando desenvolveu o sistema, a gente conversou com diversos PMS também, tá? A gente viu que alguns contratos têm a previsão, e eu peço quem tem aí que trabalha com algum PMS, que leia o contrato que firmou com essa empresa, porque até onde eu entendo, eles têm a obrigação de se atualizar com a legislação. Então, é uma obrigatoriedade a ficha. Então, muitos contratos têm isso. Então, eu acho que é importante verificar, porque é uma obrigação deles, né, que atualizem. Porque não é uma funcionalidade, né, não é uma funcionalidade de perfumaria, vamos dizer assim, é uma funcionalidade legal, né? Não, existe uma portaria falando sobre isso, né? Então, assim, nos contratos, por força de lei ou de portaria oficial, né, do governo, os PMS têm a obrigação de se adaptar sem nenhum custo para o cliente, tá? Aqui, ó, o primeiro hostel lá de Praia Grande dos Canyons, o Pedro, ele está comentando, aqui pagamos o HQBeds básico e usamos a ficha manualmente, muito fácil e rápido, porque o HQ eu sei que é um dos PMS que, a partir do plano X, que eu não vou lembrar agora, é que tem essa API. Então, só para, enfim. Por ser Não sabia disso, acho que vale lei, a pena a gente trocar essa ideia com os PMS. Eu acho que vale. Os grandes, a gente verificou que tinha isso em contrato, tá? Que eles têm a obrigação de se atualizar conforme os normativos. Então, a gente
pede a atenção de vocês e que converse aí com as empresas que prestam serviço né, que converse, tentem alinhar de forma que fique bom aí para todo mundo. Mas Inclusive, esses grandes que a Angela falou, nós temos a TOTUS, o Desbravador, a Oracle, né, vários deles com mais de 3 mil meios de hospedagem, todos fizeram adaptação sem nenhum custo para ninguém, gratuito. entendeu? Uhum. O Desbravador é um PMS com um valor mensal bem caro para a realidade de hostel. Eu conheci poucos hostels que usavam Desbravador. É por isso que eu falei, a nossa realidade é HQ Beds, Cloud Beds e Front Desk. O Front Desk, inclusive, o Marcos do Sanga Urbana me comentou esses dias que eles desenvolveram, e ele ainda não testou, mas que eles já desenvolveram um módulo que faça essa integração. Aqui, ó, o Taperá Hostel também dizendo que o HQ, o plano deles tem integração, mas não são todos os planos. Não são todos. Bom a gente levantar essa lebre aí para a galera trocar ideia com seus PMS. Sim. Bom, então, como eu falei a vocês, como a premissa está regular no cadastro e tem aquela informação, né, que a gente precisou adicionalmente para que vincule o sistema com a pessoa que realmente é o responsável ali para a ficha, a gente pede aí, ó, pode primeiro acessar a página do cadastro, para quem não conhece, esse aí é a nossa página, né? Ele realiza o login também ali pelo Gov. Aí, pessoal, para o meio de hospedagem, para os hostels aí no caso, aí é obrigatório entrar com Gov.br, tá? Até porque o cadastro, já na entrada do cadastro é só com Gov, então subentende-se que todos os proprietários, os responsáveis aí, possuem uma conta Gov.br. Ele acessa o sistema, ele acessa ali o ícone de e-mail de hospedagem, né? Se ele, tá vendo? A gente colocou um exemplo ali de um que se encontra regular, né? Que ele só vai fazer aquela alteração. Pode prosseguir, por favor. Se ele não tiver regular, lembrar, pessoal, na renovação, aí não precisa fazer essa ação que a gente está mostrando, tá? Se ele vai renovar a atividade dele, automaticamente ele já vai pedir ali o responsável também. Então, não tem que fazer essa alteração, não, tá? Na renovação já faz automaticamente. Então, para aquele que está regular, aí ele clica ali nesse ícone alterar, resolver pendência, e ali na terceira aba, que ele vai prosseguindo, né, na informação da atividade, ele vai prestar essas informações do responsável pela ficha nacional de registro de hóspedes do hotel. Ele vai pôr o CPF desse responsável, o nome dele e o e-mail, tá? E aí, com essas informações, depois de validado ali pela secretaria, pode passar, por favor? Então, quando ele manda essas informações, ele submete ali uma avaliação da Secretaria de Turismo, que vai deferir esse cadastro, ele tem 5 dias para deferir, e ele já vai estar apto para entrar no sistema da ficha, aquele CPF que foi indicado, né? Então, ele entra ali no perfil de meio de hospedagem da ficha, com o CPF que ele indicou, do responsável, que está ali em cima, vocês podem verificar no canto superior direito, né, um CPF de um responsável, e ele vai visualizar essa página. Aí, o que acontece? Se ele tem um PMS, ele vai no chaves das APIs e vai gerar uma chave, e esse código que vai ser gerado, ele vai passar para o PMS dele. E esse PMS, com essa chave API, ele vai fazer a integração, e aí o sistema vai operar livremente ali, com cada acesso, cada preenchimento da ficha, vinculado à entrada e saída dos hóspedes dele. Caso ele opere o sistema via web, aqui que ele vai realizar todos os preenchimentos das fichas, né, e o acompanhamento das fichas que vão sendo preenchidas por meio desse QR Code, tá vendo o terceiro ícone superior? Ele gera um QR Code, que ele pode disponibilizar no estabelecimento, ou ele pode mandar o link para que o hóspede faça esse pré-preenchimento, como a gente falou. Aqui, aquele CPF que foi como designado ali o responsável pela ficha, ele pode conceder a permissão para outros usuários, né? Ele é um supervisor e ele pode conceder uma permissão para outro supervisor ou para operadores, para aquelas pessoas que vão estar ali diretamente no atendimento do meio de hospedagem, tá? Então, ele preenche ali um CPF e disponibiliza para essas outras pessoas
acessarem a ficha. Aqui a gente deixou um link, a gente pode disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Eu passo aqui para o Diego. O Diego pode mandar. Essa apresentação, inclusive, vai ficar lá na área de membros. Tá todo mundo, vai ter todo mundo acesso a tudo. Ótimo. Então, nesse link aí que eu coloquei para vocês, ele pode acessar o manual para meio de hospedagem com PMS e para meio de hospedagem sem PMS. Então, assim, algumas dúvidas que são geradas, todas elas podem ser tiradas aí nesses manuais. Bem simples. Bom, quais são as obrigações legais, né? Manter o cadastro regular, cumprir a Lei Geral do Turismo e a portaria da ficha, né? Atendimento aí, preenchimento das fichas de cada hóspede. No caso dos menores de idade, a gente colocou isso daqui porque sempre é um questionamento nos webinários que nós estamos realizando, sempre vem a perguntar, e o menor, como é feito? Bom, o menor tem que estar sempre acompanhado, né, por um responsável, e esse responsável que vai realizar o preenchimento ali dos seus dependentes. Então, outro questionamento que sempre vem, no mesmo quarto, numa mesma unidade habitacional, eu tenho que preencher, eu preencho um hóspede preenche vários dependentes? Não. O único dependente, tá, são os menores de idade. Agora, cada adulto vai preencher uma ficha diferente, tá? Então, é uma ficha por indivíduo, e caso ele seja menor dependente, ele vai na conta do seu responsável, tá? A gente pode mostrar aqui como que é o preenchimento dos dados do dependente também. O que é legal do sisteminha novo é o seguinte: uma vez que ele cadastra um dependente, ele já fica ali no banco de dados dele. Então, numa próxima hospedagem, é só ele clicar se está acompanhado desse dependente ou não. É bem prático também. Por exemplo, eu tenho 2 filhas menores, né? Eu já viajei com elas, aí eu preenchi a minha ficha, preenchi a das 2 com o CPF delas, aí ficou vinculada a minha conta. Aí eu viajo sozinha, aí eu não marco que eu estou acompanhada das dependentes. Depois eu viajo acompanhada delas, é só marcar que estou acompanhada dessas dependentes, que já vem tudo preenchido também. Eu só vou colocar ali, alterar o motivo da viagem, qual foi meu meio de locomoção, enfim, os dados ali daquela viagem específica, né? Agora, todas as obrigações legais que advêm daquele acompanhamento, daquele menor que está sendo acompanhado, todo aquele procedimento que o meio de hospedagem realizava, ele tem que continuar fazendo, né? São outros normativos. Então, tem que levar a autorização? Tem. Tudo aquilo que tem ali no ECA, nos outros normativos que dispõem sobre o menor de idade, ele deve continuar sendo observado, tá? Conferir o documento, né? Conferir se são os pais dele, ou se tem uma autorização para estar acompanhando aquele menor, né? Inclusive, só um detalhe, deixa eu só fazer um detalhe. Em hostel, a gente tem a peculiaridade dos quartos compartilhados, né? Então, menor de idade não fica em quarto compartilhado, né? É uma questão. Menor de idade só em quarto privativo. Você não pode colocar uma criança que seja de 12, 13, 14, 15 anos num quarto compartilhado que tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica para adultos, né? Só para deixar também isso bem claro, que muitos hostels têm uma certa dúvida, né? Bem colocado. Diego, só um detalhe, para o sistema do FNRH digital, as informações que vão para o Ministério do Turismo não vão o quarto, entendeu? Não vai número de quarto. As fichas são individuais. Então, por mais que você entre com 2 dependentes seus, o Ministério do Turismo vai receber 3 fichas. Tá? E não tem nada relacionado a quarto, qual quarto que ficou, entendeu? Tá, perfeito. Bora lá. Certo. Podemos prosseguir? Pode seguir? Foi. Bom, e agora o perfil do hóspede, né? O que a gente falou muito ali
o que o meio de hospedagem precisa fazer para aderir à ficha e agora o que o hóspede vai fazer para utilizar a ficha. Ele pode ler o QR Code ali no estabelecimento, né, que está ali no balcão, e aí, como eu falei que a gente ia ver essa telinha de novo, é assim que ele vai enxergar no celular dele quando ele lê o QR Code, né? Ele pode entrar com o Gov, acessar sem o Gov e o perfil ali do estrangeiro, que a gente falou inicialmente, né? Hoje o campo é aberto, então a gente pede, a prática é pedir um documento, né, para ele se apresentar ali, então provavelmente vai ser o passaporte dele, ou aqui da América do Sul, alguma outra documentação que vai ser preenchida ali manualmente, tá? E aí, nesse caso, ele vai ter que digitar os dados dele. Pode prosseguir? E aí, nos idiomas que eu falei, né? Espanhol, inglês e o português. E depois, foi interessante, Diego, que você falou que você se hospeda muito em hostel, né? No seu perfil de hóspede, quando você utilizar a ficha, você vai conseguir olhar ali as suas reservas, vai poder fazer uma estatística até sua, né? De onde você se hospedou. É bem bacana. Olha. Vai estar tudo registrado ali no Agora, sistema. uma dúvida. Uma dúvida. Os PMS, por exemplo, eles têm o check-in online deles, né? Então, normalmente, os hostels já mandam para os hóspedes num e-mail anterior da reserva ou na hora de chegar ali, falar, me dá seu WhatsApp que eu já te mando o link do nosso check-in online, que é o check-in do PMS, que já vai para o PMS dele. É necessário mudar esse QR Code do check-in do PMS para esse QR Code do Ministério? Isso para mim não ficou muito Ele vai ter que claro. mandar os dois. Tem o check-in da reserva do hotel, do PMS, e tem o check-in do preenchimento da ficha. Então, no caso, são dois. Agora, como os dados se conversam, se ele já fez um check-in ali pelo PMS, já está pré-preenchido, né? Os dados pessoais dele. Só que ele tem que preencher aqueles dados de viajante. Então, é bom que ele faça a leitura e entre ali com o Gov para que ele coloque os dados dele de motivo da viagem e a forma que ele se deslocou. Então, são dois diferentes. Tá, mas então, agora eu fiquei numa dúvida. Ele vai ter que preencher 2 check-ins? Na verdade, a integração funciona assim, Diego. O hostel pode enviar o QR Code da ficha para o hóspede preencher. Nesse momento que ele vai preencher, principalmente se ele entrar com o Gov, os dados vão ser já validados, entendeu? Já vai tudo preenchido. E a integração do PMS seria buscar o que foi preenchido nesse pré-check-in e terminar com alguma outra informação que ele queira, entendeu? Então, na verdade, bastava mandar o QR Code da ficha e na integração o hostel pode complementar com alguma coisa. Porque nos dados da ficha já tem nome, data de nascimento, endereço, e-mail, já tem tudo isso, entendeu? Telefone, tem assim, informação que a gente apurou com todos os hotéis, quais são os dados que precisam para estar constando. Inclusive o endereço, na primeira versão, a gente não tinha endereço. Muita gente pediu por conta da nota fiscal, né? Precisa ter o endereço para não ter outra coisa para pedir depois do pré-check-in. Então, o pré-check-in da ficha está bem completo, com informações necessárias. É lógico que não vai ter, por exemplo, a placa do carro que ele vai deixar na garagem. Isso não vai ter. Então, assim, outras informações a mais, ele pode complementar no momento que ele estiver no hotel. Para quem ainda não conhece, a gente disponibilizou aqui um QR Code de um hotel teste, como se fosse o Ministério do Turismo. Aí, se vocês pegarem o celular de vocês agora e realizar a leitura do QR Code, a gente pode fazer uma experiência como se fosse um hóspede chegando num hotel, né? A gente tem aqui quase 30 pessoas na sala, é isso? 21, 26, 40, Então, mais ou menos. Se a gente imaginar chegar um grupo agora, todo mundo chegando na mesma hora, a gente conseguiria fazer o preenchimento da ficha simultaneamente aí. Se for todo mundo com Gov, em 1 minuto a gente faz esse preenchimento, quem já tem a prática, né? Então, eu peço para vocês lerem aqui o QR Code, para que façam aí a experiência como hóspede, para ver como é rapidinho. Veja bem, tem 2 opções, ou ler esse QR Code aí, ou clicar no link que eu enviei no chat, tá? Então, esse link seria o que o hostel ia enviar via WhatsApp para o hóspede, por exemplo. Ah, tá, perfeito. Você pode clicar aí que já abre no seu monitor para você fazer o pré-check-in
no seu computador mesmo, ou celular, né? Uhum. O meu celular tá de câmera aqui, então eu preciso fazer no computador aqui. Bom, Isso, funciona também. Ah, tá, entrar com Gov. Simples, bem simples. Todo mundo fazendo aí, gente? Vamos lá, vamos sem preguiça, provinha prática agora. isso mesmo, todo mundo fazendo. Chegou o ônibus da excursão. Chegou, a inscrição tá feita. Confirmar. Bem simples, gente. Eu só vou complementar as informações que a Ângela e o Fábio passou, né? Aí ele gera um código de acesso no meu aplicativo do Gov, né? Já vimos o seu pré-check-in aqui, Diego. Ah, é? Foi menos de 1 minuto, você fez rápido. Menos de um Olha minuto. que Eu só rápido. não vou conseguir gerar o código de acesso agora porque eu tô sem meu telefone, né? Meu telefone está sendo usado de câmera. Mas que legal, rapidíssimo. Rapidinho, né? Eu vou complementar aqui, o Hudson tentou falar, mas acho que não tá, vocês não estão conseguindo escutá-lo. Mas mesmo complementando a fala, mesmo quem não entra pelo Gov, os dados do CPF desse hóspede são validados também, tá? Só para vocês saberem. E só consegue prosseguir com o preenchimento da ficha um CPF válido. Ah, tá. Importante. Então isso também evita a pessoa preencher com um nome falso, Uhum, evita, enfim, exatamente. É porque uma a gente sabe proteção que aí para existe de vocês tudo, também. né? Boa, Exatamente. perfeito, perfeito. Todo mundo Conseguiram, comentando pessoal? aqui, ó, o Guarani, muito rápido e prático mesmo. Camila comentando também que foi super rápido. Bom, agora, A gente, ficha é isso aí. queimando. A gente queimou o papel. A intenção era essa, tá? Muito Colocar para bom. vocês aí que nós conseguimos atender aí o nosso objetivo, né? Que é acabar com o papel, tentar diminuir as filas no check-in, obter as informações qualificadas. Como eu falei, é um início, né? É uma mudança aí de paradigma, é tentar o Diego colocou ali inicialmente, vem muita notícia que assusta, né? E aí, quando a gente vai conhecer mesmo, por isso que a gente não pode falar nada sem conhecimento, né? Poxa, a ficha já existe há tantos anos, não é uma novidade, já é uma obrigação de muito tempo, então não há o que temer em mandar informações, os dados são protegidos, estamos com uma empresa de confiança que é o Serpro, então a gente está em atendimento aí a todas as regras da LGPD. A gente conta aí com a adesão e a parceria de vocês, a gente se coloca à disposição para tirar as dúvidas. O Flávio está aqui agora, aproveitem o Flávio, né, que é o expert aí no assunto, vai poder ajudar vocês na integração, falar de PMS, tudo isso. Então, vou passar a palavra a ele, mas me coloco aqui para tirar as dúvidas que venham a surgir aí. A apresentação acabou, posso tirar ela da tela? Acabou, né? Queimamos a Isso, ficha. acabou aqui. Queimamos a ficha e é isso. Muito obrigado, viu, Ângela? Eu acho que assim tirou bastante dúvida, principalmente da questão. Eu vou só antes de passar a palavra para o Flávio, fazer uns comentários aqui, ler uns comentários do cadê? Luiz do Rosa Surf Hostel, que é lá da Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. O PMS Hospedim tem a integração, mas no módulo à parte. Lá é uma cobrança adicional. Então, eu acho que fica essa dica aí, né, Luiz, da gente conversar com os nossos PMS e falar, olha, conversei com o Ministério do Turismo e por conta de uma portaria, uma força de uma portaria, né, uma coisa legal, vocês precisam me fornecer isso sem custo. E dá uma risadinha e toca o barco. Vamos ver o que acontece, né, gente? Porque eles não podem, né? Deixa até. A gente não pode Oi. afirmar que eles não podem, né? Por isso que Tá. a forma que ele vai cobrar o serviço dele, ele tem que ser visto a maneira que foi disponibilizada ali no contrato, né? O que a gente colocou aqui é o que a gente vem verificando na prática, que eles devem se atualizar, é um normativo, né? Então, em muitos deles, e quando a gente conversou com eles inicialmente, a gente entendeu que eles iam fazer de forma gratuita.
Então, acho que é mais uma conversa nesse sentido e a leitura desses contratos que foram assinados aí previamente, quando escolheram esse PMS. Eu acho que pode colocar para eles também, olha, a gente vê que vários estão fazendo por ser um atendimento de lei, e por que vocês não, né? Então, vou verificar se tem outro no mercado que faça, não, sabe? É uma conversa, né? Eu acho que é interessante Sim, colocar para eles dessa maneira. Que no check-in online do PMS dele, ele usa o HQBads, que é o que a maioria do mercado usa. Já existem essas duas perguntas de por que veio e como veio. Ainda assim, ele precisa entrar pelo QR Code do Ministério, o QR Code que a gente, né, apresentou, ou na hora da integração, ele já captura essas informações. Bom, veja bem, a gente tem a possibilidade do hóspede fazer o pré-check-in, lendo o QR Code, onde ele informa essas duas motivos da viagem e meio de transporte. O PMS vai lá e busca. Se o hóspede não lê o QR Code, ele fizer direto pelo PMS, ao final do processo de check-in e check-out, o PMS envia essas informações para o Ministério. Tá? Então, quer dizer, não precisa fazer de novo. Então, a gente tem essa opção também de todo check-in, todo check-out ser transmitido pelo PMS para o Ministério do Turismo. Tá? Aí, vamos dizer assim que não é uma integração, é simplesmente o repasse da informação. Tá? O que eu vi no HQBads, inclusive, né, eu estava estudando esses dias sobre isso, é que quem tem um módulo tal, às 5 horas da tarde, todos os clientes que fizeram check-out às 5 horas, o sistema faz esse envio de dados todos os dias às 5 da tarde, porque o check-out normalmente é até ali 11 horas, meio-dia, né? Então às 5 da tarde ele faz essa varredura de todo mundo que está de check-out e envia. Na verdade, a gente orienta que tanto o check-in quanto o check-out sejam feitos em tempo real. Então, o Diego entrou no hostel, fez o seu check-in, entendeu? O PMS transmite para o Ministério, fala, o Diego entrou no hostel tal. Quando ele sair, a mesma coisa, entendeu? Então, não precisa ficar esperando um momento do dia para você enviar. A API é rápida, não degrada o sistema do PMS, então o ideal é que seja transmitido em tempo real. Tá. O Vini, lá do Nomads Hostel de Salvador, ele está perguntando se existe alguma obrigatoriedade para adequação do PMS para disponibilizar uma API ou uma data limite. Bom, essa data limite da portaria já passou, né, Ângela? Quando é que foi o último? Já passou. 20 de abril, né? Desde 20 de abril todo mundo já era para estar usando o sistema. Eu consultei alguns hostels que tem aqui, esse St. Charles Hostel, né, que é de São Carlos, ele já está usando, a gente vê aqui que ele tem fichas já enviadas, eu não sei se é PMS ou se é pelo sistema web, eu imagino que seja o PMS, né? Alguns outros hostels que eu consultei aqui não estão ainda nem no sistema, ou seja, precisa daquela parte de informar o responsável pelo FNRH no cadastro, tá? Esse processo aí, após informado, ele tem que ter a chancela do Ministério ou da Secretaria correspondente do Estado, e aí ele fica disponível no link para a pessoa entrar e já começar a utilizar. Tá? Então, esse passo aí não foi feito por alguns hostels que eu consultei por aqui ainda. Então ainda falta alguns passos aqui. A Maria, do Social Hostel lá de Curitiba, ela está perguntando, que nesse repasse que acontece é que está dando muito erro. Se mais gente, aí os de hostel que vão ter que dizer se mais gente tem tido esse problema. Eu acho que a Maria também usa HQBads, né, Mar? Eu acho que, pelo que eu sei, a Maria também usa HQBads. Esse repasse, isso, HQBads. O repasse dela do PMS para o sistema do SERPRO, desculpa, está dando bastante erro. Isso pode ser a API, isso pode ser uma divergência de dados no cadastro, o que pode estar acontecendo? Pode ser o seguinte, se simplesmente o hostel fez o check-in do hóspede pelo PMS,
ele pode enviar para o Ministério assim, ó, o CPF tal chegou aqui. Aí a gente vai validar, não, esse CPF não existe na Receita Federal, a gente não vai aceitar a ficha, entendeu? Então esse é um tipo de erro que pode acontecer. O bom dele usar o pré-check-in com o QR Code é que os dados a gente tem certeza que são válidos, tá? E acontecendo outro Entendi. tipo de erro, por exemplo, o PMS passa uma informação do endereço com um número de campo a mais, entendeu? A gente vai falar, ó, tá errado. Então, esse tipo de erro, o PMS já tem o código de retorno, já consegue identificar. Mas se mesmo assim tiver mais alguma complicação que não seja identificável, o PMS pode abrir um acionamento, né, na página do FNRH e do Ministério, tem o Fale Conosco, ele passa direitinho o que foi que está acontecendo, qual o erro, e a gente retorna, esclarece tudinho. Tá? De Entendi. qualquer forma, acho que teve uma pergunta aqui, acho que foi da Camila, como é que eu vejo se as fichas estão chegando para o Ministério? Nesse link aí que você vai entrar, que é a primeira tela que a Ângela mostrou, tem um módulo que é de fichas, você entra lá e você vê toda a ficha que foi enviada para o Ministério. E do mesmo jeito, as fichas que foram rejeitadas também tem lá, log de erro da API. Você olha tudo que foi rejeitado. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu perdi aqui. Eu acho que não. A questão do estrangeiro, o Hudson já foi respondendo, né? A questão do CPF aqui já foi respondendo. Você ia falar alguma coisa, Flávio? Sim, eu queria ter informação se algum hostel trabalha sem PMS, que tem o interesse de usar o sistema via web. Eu acho que Entendeu? daqui não, mas eu conheço hostels que Uhum. não tem PMS. Tá, não, tranquilo, porque depois tem um passo a passo de criar reserva, de associar o pré-check-in a uma reserva, que tudo isso está descrito no manual, na página lá que a Ângela mostrou, do Ministério, que é fnrh.turismo.gov.br. Tá. Aí aqui o primeiro hostel aqui fazemos sem o PMS, lá de Praia Grande dos Canyons. Entendeu? Aqui eu posso mostrar o passo a passo, né? Primeiro hostel. Deixa eu ver se eu consigo Primeiro mostrar aqui minha hostel. tela. Vocês falam aí se tá. Vou botar a tela inteira. Já estão enxergando? Tá. Tá, então quando você colocou o seu CPF lá no cadastro, dizendo que você é o responsável pela ficha, você vai ter acesso a esse link, tá? E tendo acesso a esse link, a primeira coisa que você vai fazer é, na parte de personalizar, você vai inserir uma logo do seu hostel e o termo geral de condição de uso. Para quê? Para quando o hóspede acionar o QR Code, ele vai receber a logo do seu hostel, vai se identificar. E se ele quiser ler os termos de condições gerais de uso, ele lê ou então ele aceita para, né, para seguir. Então, essa é a primeira coisa que você personaliza. Outra coisa que você vai mostrar é o QR Code, né, como a gente já mostrou aí no procedimento. E quando você acessa o link, você já pode usar o sistema para controle de check-in e check-out. A primeira coisa que tem que fazer é criar uma nova reserva. Tá? Mesmo que o hóspede chegue lá na porta do hostel, quero me hospedar, ele vai ter que criar essa reserva. A partir do momento que ele cria a reserva e pede para o hóspede fazer a leitura do QR Code, ele entra aqui, procura a pessoa que fez a... Diego, deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, Diego Mendes, é você? O Diego Oliveira? Não, eu sou Diego Bonel. Bonel? Diego Baio. Ah, O porque nome você do não meio é terminou. Baio. Você não terminou o pré-check-in, ficou Eu não faltando o código. terminei, eu não terminei, Mas de fato. qualquer jeito, você apareceria aqui, a pessoa vem aqui, vincula os seus dados com a reserva que ele criou aqui, ó, vou escolher a reserva, tá? E depois você vai fazer o check-in, tá? Então aqui tem todas as abas que você pode
check-in realizado, depois que você entrou, você vai lá e faz o check-out, aí ele vai aparecer nessa aba de check-out realizado, Uhum. tá? Então, E deixa eu aquela, ver se só mais uma eu. coisa, aquela pergunta da Ah, Camila, se eu entrar aqui em fichas, eu vou ver todas as fichas que foram feitas e a data, né, do pré-check-in, data do check-out, tá? E aqui você controla. Pode falar, Diego. perfeito. Não, pelo que eu entendi, então, vamos dizer assim, um hostel muito pequeno que não tem PMS, esse sistema ele Já, acaba servindo como um PMS gratuito do próprio isso, governo, é já isso? está disponível. Ele não vai ter controle de consumo, de bar, Claro. controle de financeiro, nem nada. Ele vai fazer o controle de reserva, check-in e check-out. Mas já está disponível para Tem. você usar hoje. Essa é nova para mim, eu não tinha me É. dado conta disso também, não. Bom, aqui tem mais uma pergunta do Marcos, do Sanga Urbana, lá do Rio de Janeiro. Quando há erros, problemas na integração, a quem devemos encaminhar? Ao Emitur ou ao Serpro? E Você, quem deve encaminhar, o hostel ou o PMS? geralmente um erro mais técnico é ideal que o hostel envie, né? E eu posso mostrar aqui a página da ficha para você ver aonde que fica. Então, vamos entrar aqui, ó, Uhum. fnrh.turismo.gov.br. Aí você vai cair na página da ficha, você vai ver aqui módulo meio de hospedagem, tá? Meio de hospedagem com PMS, fale conosco. Aí vai cair na central, você se identifica, né? Avança. E aqui você coloca qual o tipo de assunto. Se é dúvida, informação, problema na aplicação, disponibilidade, lentidão e sugestão, tá? Você Uhum. descreve aqui, você pode anexar até 15 arquivos, né? O ideal é que o PMS mande direitinho o que ele enviou e qual foi a resposta que ele teve, né? E para a gente identificar qual é o tipo de problema. Geralmente os problemas a gente já tem mapeado, então a resposta vem bem rápida. Você vai Aqui no responder. nosso grupo, a gente tem um grupo, né, de quem aderiu ao Talks, e o Thiago lá do St. Charles mandou um print de como aparece o erro aqui, que aparece parâmetro de entrada inválido, data de nascimento, ou parâmetro de entrada inválido, número obrigatório, número de documento obrigatório. Então, Então, então o PMS aparentemente o sistema já mostra, né? o PMS enviou um check-in sem o número do documento. Aí a gente vai recusar, tá? Uhum, Então são perfeito. campos obrigatórios. E aí Mas ele vai atualizar lá no sistema, né, esse documento e vai enviar novamente para ver vai se enviar valida. novamente. E nessa página do Ministério da Ficha tem o manual técnico que ele aborda campo a campo qual é o tamanho, qual é o formato, entendeu? Então os PMS têm lá esse manual da API disponível, atualizado para consultar. Tá. Vamos já indo para. A gente já está 1 hora e meia aqui nessa conversa. Acho que a base, mais ou menos, é 1 hora e meia, para a gente também não ficar muito cansativo, não prender vocês, não prender também as pessoas de hostel. Vamos para as últimas perguntas. O Hudson comentou aqui que também existe o e-mail fnrhdigital@turismo.gov.br para quem precisar de auxílio. E aí, o Social Hostel perguntando a Maria se a gente não conseguir corrigir, tipo, não foi pego os dados e o hóspede não responde pós-checkout, os dados corretos. O que que faz? Assim, aconteceu um erro, né, na operação, o recepcionista não pegou os dados, a pessoa não fez pelo Gov, não deu. Não consigo falar com o hóspede, é um gringo que foi embora. O que que eu faço? Ele não fez Eu o até check-in, assustei. não Pode conseguiram, ir. não conseguiram pegar os dados e a pessoa ficou lá e foi embora, né? Uhum. Ele se hospedou e não É, preencheu os dados? É não isso? conseguiram. Algum dado faltou, algum dado errado, o check-in foi incompleto, vamos dizer assim. Tem que corrigir e enviar de novo.
Mas no caso de não conseguir falar com esse hóspede, o cara foi embora e não responde. Acontece, a pessoa Isso. corta relações, vamos dizer assim. Aí eu imagino que Diego, fique sem um ó, registro, né? tem que fazer um registro. O que acontece? Como um dado estatístico, né? A gente está falando de um volume muito grande, assim. E aí, se a gente ficar pensando na exceção da exceção, tem várias exceções que podem vir acontecendo. E tem várias medidas que podem ser tomadas para ações diferentes, né? Tem aquele hóspede que não quer informar, que vai se negar, né? Assim, tem aquele hóspede que vai chegar lá, não vou preencher. Então, o próprio atendente vai lá e colocar as informações que ele acha que são pertinentes. Acaba que vai ser, nesse ponto, vai ser um achismo mesmo do atendente. Eu acho que ele vai ter que inventar ou tentar colocar algo mais próximo do que ele acha que aquele hóspede foi fazer lá, porque a obrigação de encaminhar os dados é do estabelecimento. A lei diz que o meio de hospedagem deverá informar ao Ministério do Turismo tais dados, entendeu? Não que esse hóspede deverá informar ao Ministério do Turismo tais dados. Então, diversas situações negativas podem ocorrer, né? E como a gente está falando de um banco de dados gigantesco, no caso, é usar o bom senso e colocar o que acha que realmente aconteceu. Perder um ou outro dado pode ser que aconteça, tá? Existe algum tipo de fiscalização prevista? Porque eu Existe. entendo que começou a valer a partir agora de abril, ainda não está sendo feita, porque ainda está nesse momento de maturação da coisa, mas o que pode acontecer num futuro? Como que isso vai ser fiscalizado se os meios de hospedagem estão realmente aderindo a essa nova ficha? Certo. Diego, é uma novidade, né? 20 de abril foi valendo mesmo, mas a portaria ela é desde o ano passado. O Hudson pode me lembrar quando foi lançada a portaria? Foi lançada a portaria, se eu não me engano, no ano passado, dando um prazo de 90 dias, depois dando mais 60 dias. Toda uma comunicação prévia foi realizada, ou seja, foi disponibilizado tempo suficiente para que todos se adaptassem. Foi em novembro do ano passado, tá? Então, foi disponibilizado tempo para adaptação dos meios de hospedagem. Existe, sim, uma área de fiscalização, como eu falei, ela é assim, dentro da coordenação geral, a qual a coordenação de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos atua, eles atuam conjuntamente. Está aqui presente conosco a Mariana Ramos, está aqui, é uma fiscal, tá? Ela aqui do Ministério do Turismo está participando aqui conosco. Dá um tchauzinho aí, Mari, o pessoal te vê. A Mari atua conosco na área de fiscalização. A fiscalização já está acontecendo, inicialmente com cunho sensibilizatório, né? A gente está informando como fazer, se atentem, já é obrigatório, desde o dia 20 de abril, já tem que encaminhar os dados. Então, nas ações de fiscalização que a equipe do Ministério tem realizado, eles vão aos meios de hospedagem, fazem tudo que tem que ser realizado atuando no cadastro e sensibilizam quanto à ficha, mas eles já podem ser notificados, tá? E eles dão um prazo para que eles se adaptem. Caso isso não ocorra no prazo que for concedido, aí todas as sanções vão ser aplicadas e pode chegar até a multa, né? É claro que não é o intuito, ninguém quer sair multando, e como é um procedimento simples, né? Assim, a partir do momento que você recebe uma autuação, gente, é só atuar aí de acordo com a lei, né? É só se adaptar, é só ingressar no sistema e realizar aí os envios dos dados, tá? Então, já existe sim, já estão sendo disparados e-mails aí nessas ações. O Ministério trabalha de forma descentralizada, então a gente tem equipe de fiscalização daqui, mas a gente tem acordo de cooperações em âmbito estadual e municipal, ou seja, tem municípios que já podem fiscalizar, mas o intuito inicialmente é sensibilizatório. Mais breve já vai entrar aí com as sanções que podem ser aplicadas, tá bom? Legal, boa. Eu Eu queria passei só aí, só um minutinho, Diego, eu passei aí o Fale, link. fale.
Tem esse link aí, é onde o hóspede pode consultar todas as reservas que ele tem, tá? E todos os Uhum. pré-check-ins, que ele leu o QR Code e está aguardando efetivar o check-in. E aqui também ele atualiza os dados dele. Na primeira vez que você entrar, os dados vão vir do Gov e vão tá sendo mostrados aqui. Aqui você inclui os dependentes. Para toda vez que você for fazer um pré-check-in, você só assinala quem desses dependentes vai ficar com você no hotel. Então, isso tudo adianta o processo do pré-check-in, tá? Perfeito. Não, eu queria voltar num assunto que eu vi que acho que foi o Hudson, alguém que respondeu lá no começo da nossa conversa. O San Charles perguntou que ele é novo no mercado. Cadê aqui? Cadê? Deixa eu tentar achar. Eu me perdi. Sobre os dados da cidade. Aqui, o Thiago perguntou uma dúvida. Com relação aos dados, sou novo no meio de hospedagem e encontro dificuldade para saber sobre os dados da minha cidade. Só para a gente encerrar, porque senão aqui o assunto não acaba, não. Existe algum local que já dá para a gente ter alguma visibilidade desses dados e se existe o objetivo de compartilhar os dados de alguma forma? Aí o Hudson respondeu que estão desenvolvendo painéis de consulta pública. Existe uma possibilidade de integração das secretarias de turismo municipais com o SERPRO para ter essa integração de dados? Como que isso está sendo feito e se existe alguma previsão? Tem sim, Diego. A gente está na fase aí de desenvolvimento de um painel, né, que a gente vai fazer o cruzamento desses dados e todas as análises estatísticas, tudo que é interessante aí para a gestão, né, de políticas públicas. Inicialmente, o painel vai atender aqui ao Ministério, mas o intuito é que sejam feitos painéis específicos para atendimentos para políticas municipais, estaduais, observatórios, enfim, disponibilizar isso de maneira ampla, como eu falei, até para o próprio meio de hospedagem, né, para que ele possa desenvolver os painéis específicos do seu estabelecimento. Então, ainda está em desenvolvimento, ainda não temos, hoje a gente tem como monitorar os meios de hospedagem, quantitativos de fichas por estabelecimento, por localidade, mas ainda o cruzamento das informações ainda não. Perfeito, perfeito. Então é uma questão de passo a passo, né? É uma questão que está sendo implantada e precisa de maturação de dados, maturação de sistema, para que a coisa tenha realmente uma robustez de informação e que faça sentido também, né? Porque às vezes os dados inicialmente ainda não fazem sentido, porque eles não têm um volume que vale a pena ou que justifique estatisticamente ainda, né? A gente imagina ter também, Diego, a taxa de ocupação em tempo real, né? De cada município, Perfeito. de cada bairro e por aí vai. Nossa, para o jornalista de turismo, muito obrigado. Sem precisar Que é fazer muito pesquisa, difícil. né? Sem precisar fazer pesquisa e. É muito difícil para a gente ter dados, e sem dados eu não tenho matéria, né? Fica bem complicado isso. Gente, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, já agradecer vocês mais uma vez por esse tempo disponibilizado, tanto o Flávio quanto a Ângela, e também os nossos colegas aqui. O Marcos quer falar alguma coisa. Marcos, fala aí, deixa eu ver se o áudio está aberto. Está aberto? Está me ouvindo? Espera aí que não está aberto não. Consigo abrir ele aqui, deixa eu Tô ver. ouvindo, sim. Tá ouvindo? Fala aí, Marcos. Um feedback importante, né, que eu tive muitos anos de trabalho, até em áreas muito próximas de TI, mas é um feedback positivo aí para a iniciativa do Ministério e principalmente do CERP. Eu participei da integração porque eu solicitei ao Front Desk Master e eles conduziram e no início eu participei. Então, a documentação funcionou, a integração funcionou muito bem. Eles não tiveram dificuldade nenhuma de estudar, se preparar e implementar a integração. Então, um parabéns aí pelo trabalho. É interessante também. Obrigado, Marcos. Né? Tem alguns PMS que procuram o Ministério, procuram o SERPRO. Eles não têm nenhum cliente ainda, mas eles querem estudar e eles querem deixar o pacote deles totalmente integrado para, a partir daí, já oferecer tudo dentro da que diz a portaria, né? Mas é legal o seu feedback.
Gente, eu queria agradecer vocês de novo. Deixa eu só. Eu estou me dando retorno aqui, deixa eu tirar aqui. Bom, Camila agradecendo, Guanani também, gratos demais pela organização. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui. A gente continua o nosso papo, reverberando esse encontro, trocando mais ideia lá no nosso grupo de membros. Quem ainda não está lá, me chama aqui no pessoal. Valeu. É uma organização que a gente está fazendo, que demanda um tempo, demanda energia para convidar as pessoas, para a gente pensar na pauta. A Ângela refez a apresentação antes de mandar para mim. Então, assim, é muita gente envolvida, não é só ligar a câmera. Eu queria agradecer também aqui ao Vitor, que quem está fazendo o corte de câmeras aqui para mim, quem fez a identidade visual, quem deixou tudo muito bonitinho para não ficar um webinar, né, básico, normal. Então, agradecer todo mundo que está envolvido, são quase 50 hostels apoiadores do projeto, né? Existe um apoio para que isso tudo seja viabilizado também. Então, quem ainda não está apoiando, por favor, me chama, vamos trocar essa ideia, apoiar o projeto, apoiar o ecossistema de comunicação do Hostel News, ajuda com que eu consiga também abrir mais essas portas e trazer comunicação e informação importante para o nosso mercado de hostel, gente. É isso, muito obrigado. E lá no grupo, ainda essa semana, eu solto a programação de agosto, já com convidados internacionais. Então, vão ser 2 talks em português e um talk em inglês, agora em agosto. Vamos aproveitar, gastar o nosso CCAA, o nosso CNA, o nosso FISC aí, na brincadeira, e vamos fazer um talk em inglês também. Beleza, gente? Valeu, obrigado. Falou, até a próxima. Tchau, tchau, Parabéns gente. pela iniciativa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.